Então, sem muito rodeio, lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Fui eu mesmo, o Senhor, o primeiro, que continuarei sendo, e até mesmo com os últimos. Cubra sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai, nesse momento, nós te pedimos, te louvamos, clamamos ao Senhor, para que o Senhor venha, Pai, ter conosco. Abra o nosso entendimento, faça com que nós possamos receber a Tua palavra com mansidão e refleti-la de acordo, Pai, com a nossa conduta. Precisamos, meu Deus, entender à luz da revelação da Tua palavra, a palavra revelada, a palavra rema, a palavra que muda, que transforma, que dirige, que opera o sobrenatural. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. Olha só, o Senhor fala assim: quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? E Ele mesmo responde: sou eu mesmo, o Senhor. Então o nosso Deus é o autor e o consumador da vida. É Ele que chama à existência as gerações. Geração vai, geração vem. É o Senhor que traz à existência as pessoas. É Ele que permite, quem vai e quem não vai passar por essa terra e ter a dádiva e o privilégio de viver aqui. É Ele que determina tudo isso, claramente. Agora, em se tratando de geração em geração, hoje nós vamos falar um pouco sobre a influência de uma geração sobre a outra. Amém, meus irmãos? A influência de uma geração, porque geração vai, geração vem. Existe uma influência de uma geração sobre a outra. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, porque inevitavelmente uma geração recebe influência da geração anterior e influencia a geração posterior. Ou seja, essa influência pode conduzir uma nova geração para o bem ou para o mal, para o fracasso ou para o sucesso, para a morte ou para a vida. A influência de uma geração na vida da outra geração é tão forte que literalmente desencadeia o sobrenatural, ou para perto de Deus ou para longe de Deus. E isso notadamente está presente na palavra de Deus. Mas um exemplo tão clássico a respeito disso é que as gerações de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José influenciaram as gerações seguintes, até que um grande povo foi formado e com uma identidade, com uma história e uma cultura diferente de todos os outros povos daquela região. Olha só, 4 gerações: geração de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. Essas 4 gerações influenciaram, geraram um povo tão numeroso dentro do Egito, e esse povo está arraigado na primeira experiência da primeira geração, que foi a geração de Abraão. Todo o povo que foi gerado a partir de Abraão foi gerado debaixo de uma história, debaixo de uma aliança entre esse homem e Deus. Então, essas gerações de pessoas influenciaram tanto que gerou todo um povo diferente de todos os outros povos do seu tempo. Êxodo 1, 6 em diante diz assim: ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Olha só. Então a gente vê claramente aí, a geração de José com os seus irmãos
constituíram as suas famílias, e dessas famílias geraram um povo. E o interessante é que essas gerações foram sendo chamadas e foram multiplicando, proliferaram, até que encheram o país. Que país? O Egito. Eles estavam no Egito. Então eles se tornaram um povo muito grande, dentro do povo do Egito. E aí o versículo termina dizendo o seguinte: então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. E foi por conta disso que se gerou todo aquele problema com este povo, os hebreus. Porque simplesmente, geração vai, geração vem, se levantou um faraó, um governante, que não teve ninguém que chegasse com ele e contasse a história de José. Esse homem se levantou e disse assim: por que esse povo todo está aqui dentro? E ninguém soube responder. Ninguém falou para ele, das gerações anteriores, como aquele povo foi gerado, quem foi José, o que José fez pelo Egito, e do porquê daquele povo descendente de José estava ali. Então, por ele não ter conhecido a história de José, por ninguém ter falado para ele da história de José, ele só entendeu uma coisa: esse povo é muito grande, esse povo é forte, sabe trabalhar, então esse povo é uma ameaça para o nosso povo. E para controlar o povo hebreu, ele simplesmente pesou a mão em cima do povo e começou a tortura. Tudo porque ele não sabia da história. Ninguém se preocupou em falar para ele e educá-lo, dizer para ele: olha, se não fosse o patriarca que gerou esse povo, nem eles e nem nós do Egito teríamos continuado, porque Deus usou esse homem, o patriarca desse povo, para salvar todos nós e eles também. Mas ninguém falou isso para ele. E a tortura foi tão grande, por exemplo, que um dos decretos que esse faraó elaborou e decretou para todo o povo, foi que era para toda criança homem, de 2 anos para baixo, e aqueles que nascessem homem, seriam assassinados. Muitos hebreus morreram. Tudo porque faltou uma conversa. É claro que Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo que dele se geraria um povo, e esse povo ia habitar na terra prometida, na região de Canaã. Então, de um jeito ou de outro, o Senhor ia tirar o povo dele do Egito, e ia levar para onde? Para a terra prometida. Mas foi preciso acontecer tudo isso, e o Senhor levantar Moisés com aquele plano incrível. Houve muitas mortes, tanto do lado do Egito, quanto do lado do povo de Israel. Talvez a história de Êxodo deveria ser diferente, se alguém tivesse chegado com aquele faraó e tivesse falado para ele da importância de José, da importância do povo hebreu para o Egito. Talvez o povo do Egito teria saído de lá sem tantas mortes, tanto do lado do Egito, incluindo o faraó. Até o faraó morreu, com todo o exército dele, dentro do Mar Vermelho. Tudo porque uma geração não se preocupou em passar para outra geração aquilo que aconteceu. Governantes, pais, educadores, profissionais, pastores e demais pessoas, as gerações dessas lideranças sempre influenciam a identidade, a história e a cultura de uma outra geração. Uma geração vai influenciando a outra geração. E a questão é: quais influências Deus espera de uma geração, que uma geração deixe para outra geração? O que realmente Deus espera que uma geração deixe de legado para outra geração? Quais tipos de sementes estão sendo semeadas e germinarão na próxima geração?
Quais os tipos de filhos e jovens que esta geração, a nossa geração, está deixando para a geração futura? Olhando para esse lado, é corriqueiro nós vermos a geração anterior denunciar a geração seguinte, depreciar a geração seguinte. Principalmente hoje nas mídias sociais, a gente vê muito isso. Expressões, termos são usados. Muitos dizem assim: geração reprimida, geração mimimi, geração Nutella, e vão rotulando a geração que está chegando aí. E geralmente comparam, né? A geração raiz com a geração Nutella. E aí vão comparando e vão mostrando, sempre no sentido de depreciar, de degradar, de tornar uma realidade o fato da geração que está vindo ser mais fraca do que a geração que está aí. Mas a pergunta correta a ser feita é: quem influencia a formação desta geração que está chegando aí? A resposta é clara: a geração que a gerou. Se a geração raiz diz que essa outra geração é Nutella, quem está gerando essa geração Nutella? A geração raiz. Ninguém se gera do nada. Ninguém se forma do nada. Nós somos o resultado da influência de uma geração sobre a outra. Você carrega dentro de si um arcabouço de princípios, de ideias, de ideais, que foram colocados dentro da sua alma desde pequenininho. E quem colocou? Principalmente os seus pais. E depois a geração dos seus pais, que são os mais velhos. Alguns recebem influência direta das outras gerações, como no caso dos avós, como no caso dos bisavós. Tem gente que recebe influência direta de 3 gerações na sua vida. Quantas e quantas pessoas já não chegam hoje e dizem assim: olha, eu aprendi a não mexer nas coisas dos outros num dia quando eu cheguei em casa da escola e a minha mãe viu um apontador que não era meu dentro da minha bolsa. Ela pegou e disse assim: de quem é isso aqui? Disse: não, é meu. Não, não é seu. Pois você vai voltar, você vai devolver e vai pedir perdão, dizer que isso nunca mais vai acontecer. E se o menino mentir, ainda leva mais lapada ainda e vai lá e devolve. O que é isso, irmão? Influência. Naquele momento a pessoa já entendeu que ela não pode mexer nas coisas dos outros. E dali para frente aquilo ficou aonde? Dentro dela. Tem consequência. Se mexer nas coisas dos outros tem consequência. Então é assim que a gente vai gerando e vai educando a geração futura. Em outras palavras, a minha geração tem grande responsabilidade no que a próxima geração está fazendo, porque nós a influenciamos diretamente. Então hoje não dá para a gente se esquivar dessa responsabilidade. Queridos, desde muito cedo, minha vibe sempre foi outra. Eu nunca acompanhei futebol, não tenho time, nem nada. Também não tenho nada contra quem curte esse negócio aí. Mas eu, particularmente, eu nunca, desde muito cedinho, nunca acompanhei, minha vibe sempre foi outra. Mas me chamou a atenção, minha esposa até estranhou, que eu procurando, pesquisando sobre futebol, seleção brasileira e tal. Ela disse: mas meu Deus, nunca vi isso. Disse: não, porque me chamou a atenção um negócio aqui. E aí eu fui olhar um pouco sobre a história da seleção brasileira agora. E aí a gente foi pesquisar e a gente viu que a seleção brasileira de futebol masculino está vivendo um dos maiores dilemas de sua história. Os analistas e críticos dessa área do futebol deram um nome para essa geração dessa seleção.
Eles dizem que essa seleção é a pior geração de todos os tempos. Se você der um Google, você vai ver lá, está cheio. Essa é a frase, a pior geração de todos os tempos da história do futebol masculino no Brasil. Você já pensou, meu irmão, você ser rotulado desse jeito? Essa seleção, essa geração, ela não se classificou para as Olimpíadas, não conseguiu se classificar para as Olimpíadas, quanto mais disputar. Agora, ultimamente, ela foi desclassificada nas quartas de final com o Uruguai, na Copa América, e com um jogador a mais. Ainda perdeu nos pênaltis. E agora ela está no 6º lugar no grupo das eliminatórias da Copa do Mundo. Isso nunca aconteceu na história da seleção brasileira. Em outras palavras, pela primeira vez na história, a seleção brasileira está à beira de não conseguir se classificar para disputar uma Copa do Mundo. E os resultados falam por si só. E os analistas dizem o seguinte: os jogadores não amam a seleção. Eles estão focados nos contratos, nos likes e nos patrocínios. Eles dizem também que os jogadores estão mais preocupados com a autoimagem promocional deles mesmos do que em jogar futebol no campo. Estão mais preocupados com a sua aparência, né, com a sua autoimagem, do que em jogar realmente futebol. Eles dizem que essa geração está despreparada emocionalmente. Eles choram, gritam, brigam com todo mundo, com a torcida, ficam desesperados. E os críticos também dizem que eles são indisciplinados. Eles não respeitam e nem obedecem aos treinadores e os demais da equipe técnica. E olhando tudo isso, esses críticos falando tudo isso, mas o interessante é que quem fez essa geração de jogadores, quem gerou a pior geração da história da Copa, foi justamente esses que estão criticando hoje. Porque quem são os analistas? São os jogadores de antes. Quem são os técnicos de hoje? Foram aqueles que participaram das gerações anteriores. A geração anterior gerou essa geração que está aí agora. E agora estão reclamando. Foi a geração anterior que mostrou que os contratos, os patrocínios e os likes são mais importantes do que o patriotismo e o legado de amor ao país através do futebol. Porque eles começaram a dizer, nós jogamos, e hoje a gente vive uma vida muito ruim. Então você que está chegando agora, não defenda o país, defenda você. Os seus interesses estão acima daquilo que o país precisa. Não administraram bem o que Deus colocou na mão deles e ensinaram os outros a não se importarem. E agora estão reclamando. Foi essa geração anterior que mostrou que a autoimagem é mais importante que apresentar um futebol de alto rendimento. Olha, tu não pode dar carrinho porque senão tu pode te machucar, pode estragar teu uniforme, tu não pode ter o uniforme manchado. Teu cabelo tem que estar bonitinho, não pode cabecear. Porque senão na hora de tirar foto, na hora de fazer e tal, não vai dar bom. Não vai. Então tu não pode te machucar, tu tem que estar todo redondinho, bonitinho, bem perfeito para poder conseguir aquilo que tu queres. Foi essa geração anterior que denunciou a forte disciplina e a pressão por resultados que traumatizaram emocionalmente, e a partir de agora todos devem pegar leve no emocional dos próximos jogadores. Esses jogadores que hoje reclamam que esses não aguentam pressão, é porque eles disseram, no meu tempo era muita pressão, esses que estão vindo agora tem que pegar leve com eles. E agora eu estou reclamando. Foi a geração anterior que disse que os técnicos
não são nada sem eles jogando, e portanto não devem tolerar mais ordens e comandos. Portanto, a geração vindoura é o reflexo da influência da geração anterior, irmão. A geração que está vindo é um reflexo do que a geração anterior produziu, deixou produzir. Ou por omissão, ou porque foi tendência mesmo produzir. Muitos reclamam que os jovens de hoje não sabem fazer as coisas, né? Mas esse menino não sabe fazer nada, essa menina não sabe fazer, rapaz, olha, no meu tempo, olha, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu estou preparado, eu estou isso, estou aquilo. Mas por que você está preparado? Porque alguém lhe ensinou. Se você reclama que o jovem não faz nada, é porque você não ensina. Você quer um exemplo bem clássico aqui? A grande maioria de nós aqui que já tem assim de 25 para cima, de 30 para cima, se eu pedir para levantar a mão, a maioria vai levantar. Quem que sabe cuidar de peixe aí? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Pode baixar. Você que tem filho, o seu filho sabe cuidar de peixe? E por que ele não sabe cuidar de peixe, irmão? Porque você não ensinou. Aí depois vai reclamar? Como? Forte! Não tem para onde correr. Uma geração influencia na outra. Irmão, isso é muito sério. Muito sério. Porque a gente se coloca naquele pedestal e diz assim: eu sou o cara, você não é. Mas por quê? Porque você está sendo injusto. Lhe ensinaram e você não ensina. Sabe por que não ensina? Porque nós erramos. A nossa geração foi uma geração que lutou muito para sobreviver. Nós não tínhamos. E nós lutamos muito para conseguir o mínimo. E por isso nós fizemos um juramento para nós mesmos. Qual foi o nosso juramento? Os meus filhos vão ter aquilo que eu nunca tive. E parabéns para você. Tudo bem, nós precisamos lutar muito para que os nossos filhos nunca, conseguissem, tivessem aquilo que a gente nunca teve. Mas sabe o que é o nosso erro? Só porque a gente consegue tudo para eles, a gente não vai prepará-los para viver nesse mundão aí? Em outras palavras, eu sei cuidar de peixe, mas o meu filho não vai cuidar de peixe. Meu filho não vai cuidar de peixe. Não, vai ficar todo pitiozinho. Deixa que eu vou cuidar do peixe. Deixa que eu vou arrumar a casa. Deixa que eu vou lavar roupa. Deixa que eu vou fazer a comida. Deixa que eu vou varrer o quintal. Deixa que eu vou espanar a casa. Deixa que eu vou trabalhar. Para o meu filhinho, belezinha, ficar de boa em casa. Tu não vai trabalhar. Tem necessidade. É bem aí que a gente erra. O problema não está a gente poder dar o melhor que nós temos para os nossos filhos. Não, o problema não está aí. O problema é a gente confundir as coisas e não preparar a próxima geração para o que está vindo aí, meus irmãos. Meus irmãos, você sabe que o mundão não perdoa. Você sabe que esse mundão é cruel. Porque você acha que um monte de jovens estão desesperados porque não sabem viver. Quando encaram um trabalho, quando encaram um cargo, quando encaram uma responsabilidade, o menino e a menina quase perdem o juízo. Porque não são preparados emocionalmente para encarar o rojão que você foi preparado para encarar.
Aí a quantidade de jovens, meu irmão, ansiosos, depressivos, sabe, com síndrome do pânico e tantas doenças psicossomáticas, por quê? Por conta de uma superproteção que fragiliza a próxima geração. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque também tem as ideologias que estão aí e elas estão produzindo exatamente o que o mundo quer. Por que você acha que muitos jovens dizem assim: eu me casar, mas quando que eu vou casar? Por que você diz que tem tantos jovens que falam assim? Simplesmente porque eles são frutos de casamentos destruídos. Outros dizem assim: eu vou me casar para viver que nem o inferno, que nem o papai com a mamãe? Deus me livre. Outros dizem assim: eu não vou ter filho, mas quando? Mas não, negativo, filho não. Por que falam isso? Porque muitas vezes esses jovens crescem ouvindo, dizendo que eles são um problema, que não era para eles terem nascido, que a mãe, o pai, né, deu remédio para tomar e aí era para ter sido abortado, e a vida inteira aquilo ali, ó. Aí o menino cresce e vai dizer o quê? Eu botar mais um problema no mundo, já basta eu. Por que você acha que muitos jovens são fracos emocionalmente? Porque receberam muitas palavras de maldição, de humilhação, durante toda a sua vida. Tu não vai prestar para nada, tu não tem jeito mesmo. Vai morrer desse jeito. Palavras são semente. A morte e a vida estão no poder da língua. Porque muitos jovens não têm identidade. Muitos jovens não se identificam mais com nada, não sabem se são homens, mulheres, ou cis, ou trans, ou pan, ou isso, ou aquilo. Tem gente agora que se identifica com animal, tem gente que se identifica como gato, como cavalo. Perdem a sua identidade. Sabe por que eles perdem a identidade? Porque a sua identidade foi abusada. Porque a sua identidade foi defraudada. Muitos foram abusados, muitos foram estuprados, muitos foram violentados. Isso mexe com a identidade, a pessoa fica literalmente desnorteada. E aí o mundo, sabendo disso, colocou uma ideologia para o camarada escolher mais de 70 gêneros que ele quiser. Assim como ele se sente, assim que ele é. E com isso confunde mais ainda a identidade das pessoas. E quem é que faz tudo isso, meus irmãos? As gerações anteriores. A geração anterior influencia na geração seguinte. Então, a geração que está aí é fruto da geração anterior. E isso, meus irmãos, é totalmente oposto ao que Deus espera da geração. E o que é que Deus quer da geração? É que uma geração leve o conhecimento do Senhor a outra geração. Salmo 102, versículo 12 diz assim: tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre, o teu nome será lembrado de geração em geração. Como é que o nome dele vai ser lembrado? Quem é que vai lembrar? A geração anterior vai lembrar da geração posterior quem é o Senhor. Tem que ser feito esse trabalho, tem que ser feito esse ensino. Salmo 112, 1 e 2 diz: aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Essa é a vontade de Deus para a próxima geração. E quem vai produzir essa integridade do temor de Deus no coração da próxima geração? A geração anterior. Porque, queridos, isso não acontece por osmose, isso não acontece pela correnteza das águas, não. A geração anterior
precisa ensinar, precisa trabalhar, precisa doutrinar a outra geração no temor do Senhor. Salmo 145:4 diz: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Uma geração contará para outra geração. Os que estão chegando, irmãos, precisam ver em nós, precisam aprender conosco, em como viver com Deus e como viver para Deus. Eles estão clamando por uma referência. Precisamos deixar na memória da próxima geração e na memória dos nossos filhos a realidade do verdadeiro Deus e os seus princípios. O que Deus quer de uma geração para outra geração é que uma geração seja referencial e modelo de vida e relacionamento com Deus para a próxima geração. Os olhos dos filhos estão voltados para o tipo de relacionamento que os pais têm com o Senhor, e como eles o servem, e como eles os adoram. Você que é papai, você que é mamãe, as suas palavras exercem muita influência na vida dos seus filhos, mas o seu exemplo arrasta os seus filhos. Bom exemplo ou mau exemplo? Então o seu exemplo, a sua postura, o seu comportamento influencia muito mais os seus filhos do que as suas palavras. É por isso que quando o menino muitas vezes está num caminho ruim, as suas palavras não conseguem tirá-lo de lá. Mas é incrível como uma geração influencia a outra. Aquela relação da sogra e da nora. O mundo imprime que uma das relações mais tóxicas que existem é a relação entre sogra e nora. Mas a Bíblia fala o contrário. Olha a relação de Noemi e Ruth. Olha como Noemi influenciou a sua nora. Mesmo depois do marido dela, do filho de Noemi ter morrido. Ruth chegou com ela e disse assim, Ruth 1,16. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, eu irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Olha como essa mulher influenciou essa outra geração. E graças a Deus por isso. Porque pela influência de Noemi, Ruth voltou. Ou seja, Noemi voltou e Ruth foi com ela. E Ruth casou com Boaz, e foram os bisavós de Davi, aquele que matou o Golias. Olha só o projeto de Deus, né? E falando de Davi, a influência que Salomão recebeu de Davi, quando via o seu pai, a forma como o seu pai governava, e a forma como o seu pai servia a Deus. Olha só na oração de Salomão, na oração que Salomão fez ao Senhor. 1 Reis 8,25 diz assim: agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, e tão somente os seus descendentes tivessem o cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. É forte. O apóstolo Tito influenciou toda a sua geração. Se você ver a carta de Tito, você for ler o capítulo 2, ele está dando uma série de instruções para os mais velhos, para os mais novos, para os maridos, para as esposas, sabe, para as viúvas. Ele vai dando, ele vai influenciando, ele vai dizendo como cada um deve proceder. E ele está falando também para o líder daquele povo. E no versículo 15 de Tito 2 ele diz assim: é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Olha só,
Paulo influenciou a sua geração e as outras gerações de líderes da igreja. 1 Timóteo 4,12 diz: ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O que Deus espera das gerações é que uma geração leve a salvação de Deus para outra geração. Uma geração que recebeu a salvação pela graça precisa se esforçar muito para continuar deixando a porta da salvação aberta para as outras gerações entrarem. Isaías 51, versículo 6 diz assim: perto está a minha justiça, aparece a minha salvação. E no final do versículo 8 diz: a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. A porta da salvação precisa continuar aberta na terra, e a porta da salvação se chama igreja, e a igreja é composta de pessoas. Uma geração de crentes tem que se esforçar para deixar a porta da salvação para outra geração aberta. Por que você acha que o inimigo tem tanto interesse em fechar a igreja e acabar com denominações? Que é para fechar a porta da salvação das pessoas. Uma igreja fechada é um ponto de pregação a menos. Uma célula fechada é um ponto de pregação a menos da possibilidade de alguém receber a palavra da salvação. Então, a nossa geração precisa pagar um preço para amar ao Senhor e amar a sua obra, ao ponto de fazer discípulos, para esses discípulos continuarem fazendo a vontade de Deus e a igreja continuar aberta. Mas para que a nova geração queira trabalhar na obra de Deus, servir na obra de Deus, ela precisa ver que a geração anterior ama trabalhar na obra de Deus. Para que o filho queira trabalhar na obra de Deus, precisa ver no pai e na mãe amor por trabalhar na obra de Deus. Não estava planejado, foi algo assim muito rápido. Mas quando eu cheguei aqui, há 11 anos atrás, a minha filha tinha 6 anos de idade. Era uma criança, um bebê. Hoje pela manhã, eu botei ela na escala para dar os avisos. Já está me ajudando no culto de domingo. Uma geração contará a outra geração os grandes feitos do Senhor. E eu sei, meus irmãos, que falta tanta coisa e a gente erra tanto, mas pelo menos nós acreditamos que estamos dando o nosso melhor para poder incutir o temor do Senhor na vida dos nossos filhos. E não só biológicos, mas espirituais principalmente também. Nós temos muitos filhos da fé, e esses filhos precisam ver em nós amor, vontade, dedicação. Sabe? Eu não combinei, mas eu vou falar. Cheguei na farmácia, fui comprar um remédio. Topei com uma jovem lá, me atendeu, e ela olhou para mim e disse assim: daqui a pouco o papai está indo para o Curubu. É mesmo, minha filha? É. Aí eu olhei para ele, eu estava assim apressado, quando eu olhei, e ela olhou para mim com um sorrisão, um olho cheio d'água, com orgulho do pai dela, porque estava indo fazer missão no Curubu. É disso que eu estou falando. Para daqui a pouco o filho passar por aí e encher a boca e dizer assim: meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. Ele paga um preço, ela paga um preço. Eles são dedicados, eles são fiéis. Se eu não quero dar para prestar, é porque já é uma decisão minha, mas exemplo ele me dá. Exemplo ela me dá. Sabe?
É desse tipo de influência que eu estou falando hoje aqui. Nós precisamos, meus irmãos, gerar isso na próxima geração. O interessante é que Timóteo foi influenciado por 2 gerações seguidas. O apóstolo Paulo, quando foi tratar com ele na segunda carta, diretamente para ele, olha só o que o apóstolo Paulo falou, lá está em 2 Timóteo 1,5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Olha só, o apóstolo Paulo, quando chegou aqui, conheceu aquela família, já conheceu a irmã Lóide, a irmã Eunice e aquele garoto, o Timóteo, todos 3 servindo ao Senhor. A avó inculcou, né, o temor do Senhor na sua mãe, e a sua mãe, né, inculcou nele. Esse é o poder da influência. Queridos, se negligenciarmos em transmitir para os nossos filhos o que recebemos de Deus, tudo o que nós temos morrerá e será enterrado conosco. Tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que Deus já mostrou para você, todos os grandes feitos que o Senhor já fez na sua vida, pode morrer com você. Ninguém vai saber? Não. Deus tem feito grandes coisas na sua vida. E a Bíblia nos diz que Ele nos chamou para nós sermos testemunhas. Testemunha é aquele que testemunha, é aquele que testifica, é aquele que fala o que está acontecendo, que repassa, para que os outros creiam. Então aquilo que acontece com você, você precisa repassar para aqueles que o Senhor está chamando para perto de você, principalmente da sua casa. Você sabe por quê, meu irmão? Porque se morrer conosco, a geração seguinte andará longe dos caminhos do Senhor. Mas a Bíblia diz lá em Deuteronômio 6, 5 em diante, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Primeiro tem que estar onde? Aqui. Primeiro tem que estar aí, dentro de você. Primeiramente o Senhor Jesus tem que fazer uma grande transformação dentro da sua alma. E depois, a palavra diz: ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine-a com persistência, com insistência, sabe? Ensine com propósito, ensine. E a Bíblia continua e diz: converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ou seja, para que entre na vida deles, eles precisam andar conosco. Eles precisam ver que nós estamos andando no caminho dele. E assim eles vão andar também, fazendo junto com os nossos filhos, tanto biológicos quanto filhos na fé, quanto irmãos na fé, aqueles que a gente traz para a igreja. Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Em outras versões diz: instrua a criança no caminho em que ela deve andar. E mesmo quando ficar velha, não se desviará deles. Instrua a criança no caminho. É no caminho. É junto. Não é ensina o caminho. É ensinando no caminho, junto. Não é aquele lance: menino, vai para a igreja. E a senhora? E o senhor? Não, não vou não. Está ensinando só o caminho.
Eu já falei para esse menino, vai para a igreja. E não vai. E tu, não precisa não, quem precisa é ele. Não dá certo. Não dá. Primeiramente tem que ter uma transformação aqui dentro. Para depois nós pegarmos os nossos e andarmos com eles. E não é fácil, porque a nossa vida não é fácil. Não é fácil. Ah, pastor, eu estou muito cansado. Não quero ir buscar, meu menino não vai participar de gincana, não vai participar de equipe, não vai participar porque isso dá muito trabalho. Eu chego muito cansado em casa, eu quero só dormir. Esse negócio fica até mais tarde, até 10, 11, meia-noite, esses meninos treinando, ensaiando. Eu estou dormindo, não vou, não participa não. Com muito amor e carinho eu falo para você. É melhor você vir buscar o seu filho na igreja 11 horas, meia-noite, 1 hora do que você ir para a delegacia, para o hospital, para uma clínica de recuperação para drogado. Com muito amor e carinho eu estou falando isso para você. Dá trabalho, irmão, ensinar dá trabalho. E é por isso que muitos não querem ensinar porque não tem paciência. Não querem ensinar seus filhos, não querem ensinar irmãos na igreja porque irmão dá trabalho. Eu já falei uma vez, irmão não atende, então deixa para lá. Uma geração contará a outra geração os grandes feitos do Senhor. Está todo mundo na mesma barca, o preço todo mundo tem que pagar. Sabe? Então eu vejo que muitas das coisas que existem nessa geração foi negligência dos pais. Estavam muito focados nos seus próprios objetivos, muito focados em trabalhar diuturnamente, para poder levar o que eles nunca tiveram para dentro da casa. Só que muitas vezes, os nossos não querem saber muito de conforto, eles querem saber mais da nossa presença com eles. Então, meus irmãos, é esse o grande desafio que nós temos. Deus deixou o remédio para a cura das gerações, e cabe a nós repassarmos este remédio, que é o poder do Evangelho. Romanos 1,16 diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Mateus 28, 18 em diante diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uma geração passará para outra geração, e o Senhor Jesus vai estar com cada uma geração até o fim dos tempos. Esse é o nosso papel. Então é importante nós refletirmos, se nós nos julgamos espirituais, se nós nos julgamos pessoas firmes na fé, se nós dizemos que nós entendemos muito de Bíblia, porque nós já temos muito tempo na fé, ou já participamos de muita coisa, então é para você mesmo que eu estou falando, porque eu estou falando para mim. Os nossos frutos vão mostrar quem realmente nós somos. Não adianta nós termos todo o conhecimento do reino de Deus, se nós não transformarmos isso numa próxima geração. Mas essa igreja não. Essa igreja tem aprendido esses valores e temos praticado esses valores para a glória do Senhor Jesus. A família é produtora de várias gerações, e é através dela que as pessoas se sentem amadas, aceitas e seguras. E é por isso que nós priorizamos o fortalecimento das famílias, porque se tivermos famílias fortes, nós teremos uma igreja forte. Se nós tivermos famílias fracas, nós teremos uma igreja fraca. E é por isso que de vez em quando o sapato está apertando para o nosso lado,
Porque a gente tem que organizar nossa vida pessoal, a gente tem que organizar nosso casamento, a gente tem que organizar nossos filhos e tem que organizar nosso ministério. Por quê? Porque uma geração precisa passar para outra geração. Para a glória de Deus, a nossa igreja já tem mais de 40 anos evangelizando nessa cidade. E nós temos a dádiva de ter aqui na nossa igreja 3 gerações. A gente vê aqui o avô e a avó, vemos a mãe e vemos o filho, todos na igreja. Isso é bênção demais, meus irmãos. Nós estamos debaixo desse legado e nós não vamos sair dele, porque essa geração aqui vai formar uma outra geração poderosa, cheia da unção de Deus, cheia da graça de Deus, cheia do poder de Deus. Não podemos deixar de realizar o propósito de Deus para nós em nossa geração. Não podemos. Noé, Jó, Davi, só morreram depois que realizaram todo o propósito de Deus em sua geração. E assim vai ser você. Você só vai embora desta terra depois que o Senhor cumprir todo o seu propósito. Todo. Essa é a nossa oração. E eu quero terminar essa reflexão com algumas perguntas. Que tipo de referência de Deus e da sua palavra nós deixaremos para a próxima geração? Você é um tipo de cristão, esposo, pai, mãe, profissional, digno de ser ouvido? As pessoas querem ouvir você. Há luz e sal em nossa vida, que ilumina quem vive nas trevas e dá sabor para aquele que vive uma vida sem prazer e sem sentido. A Bíblia diz: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Existem muitas pessoas, existe uma multidão de jovens que estão com uma vida vazia, sem graça, que precisa do tempero, do sal, para dar sabor nas suas vidas. E eu lhe pergunto: tem sal aí? Na outra semana, nós vamos ter um acampamento de jovens. E de verdade eu sinto falta da geração anterior, mais próxima dos nossos jovens. A ideia é que parece que você sempre foi adulto, né? Parece que você nunca foi jovem. Não, é o negócio de sábado, deixa para o pessoal do Diflin, para os meninos do Diflin lá. Eu não... Nós somos os responsáveis por essa geração. Nós precisamos estar perto deles. Nós precisamos estar juntos deles. Nós precisamos instruí-los, porque eles estão precisando disso. Quero que você fique de pé nesse momento. Há uma responsabilidade, minha, sua. Eu quero parabenizar toda a mega equipe que foi hoje comigo para lá para o Cipoal. Meu Deus, está ficando lindo o nosso acampamento. Os nossos irmãos e irmãs cuidando das coisas, limpando, sabe? Equipe forte, rapaz, de homens, né? Cuidando do bebedouro, limpando tudo e tal. Para quê? Para quando nossos jovens forem para lá, tomarem uma água boa. Arrumando as calçadas, as passarelas, limpando tudo, ajeitando tudo. Sabe o que é isso, irmãos? Uma geração cuidará da outra geração. Feche seus olhos.